Você sabia que o seu excesso de elogios pode ser o maior vilão para a autoestima do seu filho? Você quer saber mais sobre isso? Então vem aqui comigo. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou psicóloga, sou educadora parental pela Disciplina Positiva e aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre como o seu elogio pode ser o maior vilão da autoestima do seu filho. Mas antes, se você está chegando aqui agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like para você não perder mais nenhum vídeo. Afinal, por que o meu elogio pode ser o maior vilão da autoestima do meu filho? Elogiar não é bom para ele se sentir bem? Elogiar não vai fazer com que ele se sinta melhor, com que ele se sinta amado. Por que o meu elogio é ruim? Bom, vamos começar por isso então. Vou começar explicando para vocês o porquê. Bom, o que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é que o elogio, ele vem de uma forma muito vazia. O elogio, ele se tornou a resposta padrão para tudo. Então assim, tá muito lindo o seu desenho. Às vezes você está trabalhando, seu filho vem te mostrar um desenho e você está aqui e você nem olha para aquele desenho, você nem olha para o que a criança está fazendo. Você simplesmente elogia. Tá lindo o seu desenho. Tá lindo mesmo, tá muito bonito. E aquele elogio vai se tornando muito vazio. E a sua criança acaba se tornando dependente do elogio, porque tudo é um elogio. Então, se eu apaguei a luz, é um elogio. Se eu abri a porta, eu vou receber um elogio. Se eu fiz um desenho, eu vou receber um elogio. Qualquer coisa que a criança faz, ela vai receber um elogio. Então, fica um elogio meio elogio vazio, elogio pelo elogio. Não tem muita função. E aí a criança fica mais ansiosa. Então, esse excesso de elogio aumenta a ansiedade da criança. E ela quer só receber elogios. Então, o que pode acontecer com isso? Ela fica mais ansiosa, ela fica dependente dos seus elogios. Então ela quer fazer de tudo para agradar o outro. E quando ela não recebe elogio, ela se sente inadequada, ela se sente incapaz, ela se sente ruim. E ela vai fazer tudo pelo elogio do outro. E não porque ela gosta do que ela está fazendo, não porque ela se sente bem porque ela está fazendo. E tudo isso vai sendo o maior vilão da autoestima dela. E a criança vai se sentindo mais insegura, a criança vai ficando mais dependente do elogio do outro. Então, tudo aquilo que você quer fazer para ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes, quando você exagera os elogios, você não consegue, porque seu filho, uma criança que é dependente de extremo de elogios, não é uma criança confiante, é uma criança que depende do outro. Então, vamos pensar que o nosso comportamento ele tem um locus de controle. O que é isso? É o que controla o nosso comportamento. Crianças que são muito elogiadas e que dependem desse elogio e que querem só ser elogiadas e que fazem pelo elogio, tem esse locus de controle externo. O que quer dizer? O outro controla o meu comportamento. Então eu vou fazer tudo para agradar o outro. Eu vou fazer porque o outro gosta. Eu vou fazer porque o outro me falou que é bom. Quando uma criança que tem uma autoestima elevada, uma criança que se conhece, uma criança que é mais independente, uma criança que é confiante, tem esse locus de controle interno. O que quer dizer? Ele faz porque ele gosta, ele faz porque ele se sente bem, ele faz porque é autêntico dele. Ele gosta, eu vou fazer porque, por exemplo, eu vou fazer esse desenho porque eu gosto de desenhar. Enquanto aquela pessoa que tem esse locus de controle externo, eu vou desenhar porque minha mãe vai achar bonito meu desenho, porque minha mãe gosta que eu desenhe. Enquanto a criança que tem autoestima elevada, que tem esse controle interno, o que ela vai fazer? Não, eu vou desenhar porque eu gosto de desenhar. Eu acho que desenhar é uma coisa que me acalma. Ou, eu vou escrever. Ou, eu vou cantar. Então, é uma criança que busca coisas que ela gosta. É uma criança que vai buscar a sua individualidade. É uma criança que vai se sentir bem com ela mesma. Que vai ser feliz. Não é uma criança que vai buscar a felicidade na felicidade do outro. Então, quando eu tenho simplesmente elogio por elogio, quando eu exagero nos elogios do meu filho, isso acontece. Meu filho fica dependente de mim. Ele fica dependente do elogio. Sabe aquela criança que fica querendo ser elogiada o tempo todo? Que fica mostrando o que ela fez o tempo todo para todo mundo? Para ver se alguém percebe, para ver se alguém elogia? Pois é, isso está fazendo com que a autoestima dela fique cada vez mais baixa. Porque ela depende do elogio. E se o elogio não vem, a autoestima cai mais ainda.
Aí o elogio vem, ai, eu tenho um elogio. Aí a autoestima cresce um pouquinho, mas ela fica sempre dependente do elogio do outro. Isso é muito negativo para a criança, porque viver atrás de elogios faz com que ela não olhe para ela mesma, faz com que ela não olhe para os próprios sentimentos, para as suas próprias preferências, para o que ela quer. Então ela vai crescer sem construir essa individualidade que é importante, essa autenticidade que é importante. Então ela vai fazer tudo pelo outro. Sabe? Vou trazer uma analogia bem legal aqui, que talvez vocês entendam melhor. Sabe aquelas pessoas que fazem de tudo por um like? Ah, eu vou tirar uma foto assim porque vai dar mais like. Ah, vou fazer um vídeo assim porque vai dar mais curtidas, porque vai dar um maior alcance, porque mais gente vai ver, porque vai viralizar. E faz de tudo só para viralizar e não porque ela realmente gosta. Ah, vou comer essa comida porque todo mundo tá comendo, todo mundo gosta. E vai ver, ela nem gosta muito e ela não queria, mas ela vai fazer porque todo mundo quer. Quando, na verdade, tudo que ela gosta, tudo que ela quer, às vezes ela nem sabe, porque ela só corre atrás de agradar o outro, de fazer pelo outro. É isso que quando você simplesmente elogia, você está fazendo pela sua criança. Você está ensinando ela a fazer de tudo para agradar o outro, a fazer de tudo pelo outro, e não olhar para ela, e não olhar para as preferências dela, para as emoções dela. Isso é muito negativo, porque você está construindo uma pessoa, criando uma pessoa para que seja simplesmente para servir a outras pessoas, para que simplesmente esteja disponível para agradar o outro. Isso é muito negativo para sua criança, porque crianças, pessoas, adultos que vivem para agradar o outro, não olham para si mesmo. E veja, é muito diferente o que eu estou dizendo. Por exemplo, uma pessoa que é feita para agradar o outro, que só quer agradar o outro, não olha para ela, quanto uma pessoa que de vez em quando quer agradar o outro. É muito diferente, por exemplo, vamos falar de mim, é muito diferente eu, por exemplo, eu quero fazer um café da manhã para meu marido hoje porque eu quero agradar ele. Não tem problema nenhum nisso, eu estou fazendo uma coisa para uma pessoa que eu amo. Agora, tudo na minha vida eu vou fazer só para agradar ele, ou para agradar minhas filhas, ou para agradar minha mãe, ou para agradar meu chefe, aí eu vou me esquecer. Não vou fazer nada por mim, nunca vou olhar para mim, nunca vou olhar para as minhas vontades, para onde eu quero ir, só para onde os outros querem ir. Não vou olhar para o livro que eu gosto, só porque o do outro gosta, porque daí eu vou ter que conversar com ele. Então, quando eu vou me anulando, é porque normalmente eu fui uma criança que cresci só na base do elogio, do elogio, do elogio, e eu quero buscar esse elogio. Então eu acabo anulando o que eu gosto, anulando as minhas necessidades para olhar para o outro. Então, se você quer ter uma criança que é confiante, que é independente, você precisa sair desse ciclo de só elogiar tudo que ela faz. Você precisa olhar para outras coisas, você precisa ampliar o seu olhar, você precisa mostrar para a criança que o mais importante é o que ela sente, como ela se sente. Ao invés de você falar, que lindo o seu desenho, você pode perguntar, o que você desenhou aí? O que você achou desse desenho? Nossa, eu vi que você usou várias cores. Que legal, olha como estava esse desenho antes, olha como está agora, olha como você melhorou. Você percebe que é muito diferente do que eu simplesmente falar, nossa, tá lindo, filho. É muito diferente. Eu criei um diálogo, eu perguntei como ela está se sentindo, eu mostrei a evolução dela do desenho. É muito diferente eu conversar com a criança sobre aquilo, eu encorajar a criança sobre aquilo e perguntar a opinião dela do que eu simplesmente elogiar. Porque muitas vezes o elogio é vazio. Ah, é lindo. Ah, é lindo. Ah, tá lindo. Ah, você é muito boa nisso. Ah, você é muito inteligente nisso. A criança, às vezes, para até de se desafiar. O que é isso? O que isso quer dizer? Muitas vezes, já foram feitas pesquisas, inclusive, de crianças que foram criadas com muitos elogios. Então, muito elogiada, você é muito inteligente, você é muito esperta, você consegue isso. O que aconteceu com essas crianças? Aconteceu que elas pararam de tentar se desafiar. Por quê? Porque elas não queriam perder aquele status que elas tinham. Então, o que aconteceu? Foram de dois grupos. Crianças que só recebiam elogio, e crianças que não recebiam só elogio, mas que tinham conversa, de vez em quando tinham elogio, enfim. E essas duas crianças, esses dois grupos foram fazer uma prova. Nessa primeira prova, elas foram bem, todo mundo foi bem, era uma prova razoavelmente fácil. Depois disso, os dois grupos foram questionados. Olha, eu tenho aqui uma prova mais difícil. Vocês querem fazer essa prova? Esse grupo que nem sempre era elogiado falou, eu quero tentar para ver o que é. Já o grupo que era sempre elogiado como inteligente, como bom, como melhor, falou, não, eu não quero tentar. Por que eles não quiseram tentar? Porque eles não quiseram se desafiar.
porque eles não queriam perder esse status de inteligente, eles não queriam perder esse status de melhor. E se eles se desafiassem, provavelmente eles iriam perder. E eles tinham medo de errar, eles tinham medo de não ser bons o suficiente, então eles não tentavam. Então isso é muito prejudicial para a vida dos nossos filhos, quando a gente cria eles só na base do elogio, porque eles não vão tentar se desafiar, eles não vão tentar coisas maiores. E eles vão viver para agradar os outros, para fazer com que os outros olhem e gostem deles. Isso é muito ruim. Então, o que a gente pode fazer? E como que a gente pode, então, ser uma mãe segura? E como que eu posso fazer diferente? No meu curso Educando com Segurança, eu ensino isso passo a passo para vocês. Mas aqui eu vou trazer o que vocês podem fazer para já fazer diferença na vida dos filhos de vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente pode trocar o elogio vazio, aquele elogio, pelo elogio de processo. O elogio de processo também é conhecido como encorajamento. O que é esse elogio de processo? É eu mostrar para a criança que o processo foi tão ou mais importante do que o próprio resultado final. Então, ao invés de eu falar, o seu desenho é bonito, você tirou nota 10, parabéns, você é muito inteligente, eu vou dizer, olha, você tá vendo essa nota que você tirou? É resultado de todo o esforço que você teve para estudar na escola, para estudar em casa. Como você está se sentindo? Eu acho que é muito bom esse resultado. Olha a diferença. Ah, esse desenho é muito lindo. Nossa, que desenho bonito. Parabéns. Ou, nossa, filha, você usou várias cores. O que você desenhou aqui? Nossa, olha como você melhorou esse desenho de quando você desenhava da outra vez. Nossa, você está melhorando muito, você está se esforçando e está tendo um resultado melhor. Percebe a diferença? Quando eu estou dizendo do processo da coisa, eu não estou dizendo do resultado final. Eu não estou dizendo que o desenho é lindo, eu não estou dizendo que ele é muito inteligente porque ele tirou 10 ou 9. Mas eu estou dizendo que o 10 ou 9 é resultado do esforço que ele teve ao estudar, ao prestar atenção na aula. Eu estou dizendo que o resultado daquele desenho, aquele desenho bonito, é resultado do esforço que ele teve, é o treinamento que ele foi fazendo, desenhando até desenhar melhor. Então é muito diferente eu dizer para o meu filho que todo o esforço que ele teve deu o resultado que ele tem agora, do que, ai, é lindo, ai, você é inteligente. Entende que quando eu faço um elogio de processo, eu encorajo meu filho a fazer mais, a tentar mais, a ter melhores ações e mostro que tudo que ele faz é resultado do esforço que ele tem. É muito diferente do que eu simplesmente rotular de lindo, de maravilhoso e de inteligente. Aqui, com o elogio de processo, eu elevo a autoestima do meu filho. Aqui eu mostro que ele é capaz e que ele pode fazer diferente. Então, aqui eu elevo a autoestima do meu filho. Aqui eu diminuo a autoestima do meu filho. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Ai, mas Thaís, eu nunca posso elogiar meu filho, eu nunca posso falar que ele tá lindo, eu nunca posso falar que ele é inteligente, eu nunca posso falar que aquela roupa ficou maravilhosa. É claro que pode. Pode sim e deve. Mas o que a gente não pode é tornar o elogio uma resposta automática. Porque é isso que infelizmente acontece hoje em dia. A gente entra nas casas, qualquer coisa que a criança faça, ela recebe um elogio, qualquer coisa. E às vezes a criança não estava fazendo para ganhar um elogio. Então às vezes a criança está lá brincando de Lego, montando um Lego, ou montando um quebra-cabeça, ou fazendo um desenho, porque ela gosta, porque é o que ela gosta. E de repente ela recebe um elogio. Ah, opa, então isso que eu estou fazendo aqui é algo muito especial, é algo que eu vou receber elogio, então eu vou fazer todas as vezes para eu receber elogio da minha mãe. É muito diferente de quando, por exemplo, a criança se arruma toda bonita. Por exemplo, hoje minhas filhas foram arrumadas para a escola porque elas iam tirar foto do Natal na escola. Então vai a equipe de fotógrafos tirar uma foto, depois os pais veem se querem ou não as fotos. Mas as crianças precisam ir vestidas diferente, não vão de uniforme, vão com uma roupa mais bonita para tirar foto. Hoje, por exemplo, eu elogiei elas, falei, nossa, que vestido lindo que vocês estão usando, como vocês estão lindas. E elas gostaram, elas ficaram felizes. Por quê? Porque é um dia especial, porque elas se arrumaram de uma forma diferente. Não que elas não sejam lindas sempre, mas olha, você escolheu esse vestido, você escolheu muito bem. Nossa, que legal, olha, combinou com o seu sapato, que linda. Você percebe que é muito diferente do que eu falar todo dia, ah, tá linda. Ah, é lindo. É muito diferente uma coisa da outra. Então a gente pode sim elogiar e a gente deve elogiar, mas a gente não deve usar isso como resposta padrão para tudo, tá? A gente deve sim, e aí mudar essa comunicação do elogio para o elogio de processo.
Começar a elogiar o processo, começar a elogiar o trabalho que a nossa criança teve, a evolução que ela teve. Isso sim vai fazer com que ela tenha autoestima maior, mais elevada. Isso é uma reclamação diária que eu tenho de crianças e de pais que falam: meu filho tá com a autoestima muito baixa, meu filho não gosta de ele mesmo. Quantas vezes já ouvi crianças, por exemplo, que às vezes nem sofrem bullying na escola, mas que falam: eu não sou bonito o suficiente, meu cabelo é feio, eu sou gordo. Mas alguém falou isso pra você? Não, mas a minha mãe não fala que eu sou bonita. Então, assim, às vezes o excesso de elogio, de repente não tem nenhum elogio, a criança fica totalmente perdida, ela não tem nenhum elogio de processo. Então, aquilo faz com que a autoestima da sua criança diminua muito. Ela fica dependente do seu elogio. O elogio vira quase uma droga para ela. Então, quando você troca pelo elogio de processo e você mostra que ela é boa em várias coisas, e não só que ela é bonita, não só que o desenho é bonito, não só se limita àquilo, mas você mostra que ela é boa em cantar, se ela se esforça em cantar, você mostra que ela desenvolveu muito bem o desenho, que ela melhorou na toda a prova porque ela estudou. Isso mostra para a criança que ela é capaz de fazer várias coisas e que ela não está fechada numa coisinha só e que ela pode sempre se testar em coisas diferentes. Então, invistam no elogio de processo. Outras coisas muito importantes que você vai fazer, que você pode fazer para aumentar a autoestima da sua criança e ensinar isso para ela. Bom, seja sincera com você e com as suas emoções. Isso é muito importante para ser um exemplo para sua criança, né? Dentro do Educando com Segurança eu falo muito sobre isso, sobre ser o exemplo, como você é o exemplo da sua criança, como ela te observa, porque muitos pais vêm falar assim pra mim: Thaís, meu filho não me ouve. Pode ser que ele não te ouça de vez em quando, mas ele te observa o tempo inteiro. Quando você é honesto e sincero com você e com as suas emoções, isso dá um exemplo para a criança de: poxa, eu também posso ser sincera comigo mesmo, eu também posso fazer o que eu gosto mais, não o que o outro gosta. Eu também posso ser sincero, dizer que eu não gostei disso, que eu tô com raiva disso, que eu tô triste por causa disso. Porque eu tenho um exemplo dentro de casa de como fazer isso. Então, quando você é sincero com você mesmo, você fala assim: eu não quero fazer isso, não quero sair para esse lugar com essas pessoas porque eu não gosto desse lugar. Eu prefiro ir para outro lugar com outras pessoas porque eu me sinto melhor, me sinto mais feliz. Ou, eu tô triste por causa disso que aconteceu. E não ficar escondendo, mostrando que você é sempre feliz, que é sempre tudo bem. Mas mostrar realmente e ser sincero com o que você sente, com o que você prefere. Isso vai ajudar a sua criança a construir a individualidade dela também, tá? Outra coisa, responda com sinceridade. Não minta para sua criança. A criança sabe quando você tá mentindo. A criança sabe quando o elogio é vazio. A criança sente. Todo mundo percebe quando é mentira. Então, seja sincero. Se sua criança te fizer uma pergunta que às vezes você fala: ai meu Deus, como é que eu vou responder isso? Responde de acordo com a maturidade da criança, de acordo com a idade da criança, com uma linguagem simples. Se você quiser entender o porquê que ela te fez aquela pergunta, pergunta para ela de novo. Fala: mas o que você quer saber sobre isso? Aonde você ouviu falar sobre isso? E tenha uma conversa, tenha uma resposta sincera. E aqui tem uma história muito engraçada que vocês já devem ter ouvido. A história do o que é virgem, mamãe. Então tinha uma família toda na mesa e uma menininha pergunta assim pra mãe: mãe, o que é virgem? E todo mundo na mesa fica desesperado e cada um tenta explicar de um jeito, vai ficando cada vez mais confuso, até que alguém pergunta: você entendeu? Ela: não entendi muito bem. Mas por que você quer saber isso? Mamãe, porque ali naquele frasco de azeite está escrito azeite extra virgem. Então, às vezes, a gente acha que a pergunta é tão enorme, mirabolante, que a gente tem que responder de tudo, quando a gente, na verdade, só precisa questionar a criança. Tá, onde você viu isso? O que aconteceu? E ser sincero com ela. A criança espera a sua sinceridade, ela não quer a sua mentira. Ela quer você sincero conversando com ela. Isso sim vai fazer ela ter autoestima elevada, porque ela vai acreditar em você, ela vai ver que você é uma pessoa que ela pode confiar, ela vai sentir em você uma mãe segura. E quando criança, a gente tem uma mãe segura, a gente também se sente seguro. A gente se sente seguro para questionar, a gente se sente seguro para estar perto de você, a gente se sente seguro para estar junto, para se desenvolver, para ser o melhor de nós mesmos. Então é importante você ser sincero com a sua criança, tá? Use de exemplos da sua infância. Então, às vezes, a sua criança está passando por um momento difícil, por uma dificuldade, ou tem alguma dúvida, ou está acontecendo alguma coisa, você pode trazer exemplos da sua infância. Por exemplo, numa adaptação da escola, como é que foi a sua escola? Como é que era quando você ia na escola? Vai tomar uma vacina, como que era quando você tomava vacina?
Ai, quando vai fazer um desenho e sai errado. Como que era quando você fazia desenho e saía errado? Como que você lidava com isso? Então, traz exemplos da sua criança de como você superou aquelas situações. A criança gosta de ouvir as nossas histórias. Isso aproxima eles da gente. Isso mostra para eles que vocês também são pessoas, que vocês também foram crianças. E faz com que eles te conheçam mais. Crianças gostam de ouvir as nossas histórias. Conte para eles. Isso aqui também vai aumentar a autoestima da sua criança, porque ela vai te conhecer. E ela vai se sentir feliz porque ela te conhece. Tá? Ensine honestidade. E aqui honestidade como valor mesmo e como emoção, honestidade emocional. De dizer, filho, tudo bem ficar triste, tudo bem ficar com raiva, tudo bem. Todas as emoções são bem-vindas. Acolha suas emoções, seja sincero com as suas emoções. E ensine de honestidade, de ser honesto mesmo. É importante a gente educar crianças com valores. E o valor da honestidade é um valor muito importante. E aqui eu tenho um exemplo muito legal para trazer com uma história minha, inclusive, de quando eu era criança. Então, esse valor, honestidade, sempre foi um valor muito importante para minha mãe. Então, dentro da minha família, esse valor é muito, muito importante. E uma vez, quando eu era criança, acho que tinha uns 7, 8 anos, a gente foi viajar para Curitiba, na casa de uma tia minha que mora lá. E tava muito, muito frio, a gente tava cheio de blusa. E a gente passou no centro, assim, conhecendo algumas lojas. E sabe essas lojas cheias de coisas, de brinquedos? Loja de R$1,99. A gente entrou nessa loja e a minha família gosta muito de jogar baralho. Então minha mãe falou, vamos comprar um baralho e algumas outras coisas e a gente brinca de noite, quando tiver muito frio, brinca todo mundo em casa. Tá bom. E eu peguei um baralho, a gente foi procurar outras coisas e não tinha outras coisas que a gente queria. Então a gente ia deixar o baralho lá e ia buscar em outra loja. Minha mãe falou, cadê o baralho? Eu falei, não sei, acho que eu deixei em outra prateleira. Tá bom. Saímos da loja e subimos em direção a outras lojas. Nisso, como tava muito frio, eu coloquei a mão no bolso. Quando eu coloquei a mão no bolso, eu senti o baralho, porque na loja, eu acho que eu fui pegando as coisas sem querer, guardei no bolso e fui procurando outras coisas, para que não ficasse na minha mão. E foi sem querer. Então, subindo a rua, quando eu coloquei e senti o baralho, sabe quando você gela assim, criança, né, com medo, eu falei, eu peguei o baralho. Eu não podia fazer isso. E na hora eu fiquei assim, paralisada, minha mãe viu o que aconteceu, minha mãe falou, o que aconteceu? O que foi? Aí eu falei, mãe, desculpa, mãe, já pedindo desculpa, eu já com medo. E falei, mãe, eu peguei e sem querer eu coloquei no bolso, não foi por querer, eu não fiz isso de maldade. Minha mãe, não, tudo bem. Então você vai pegar esse baralho, você vai voltar lá na loja, eu vou ficar aqui olhando, você vai voltar lá, vai devolver e vai pedir desculpa. Vai falar, olha, sem querer eu coloquei no bolso, desculpa, e coloca na prateleira. E devolve, porque não é seu. Então é importante que você devolva. E eu voltei lá, devolvi e pedi desculpa e voltei. Isso foi muito importante pra mim e eu lembro disso até hoje. Olha como foi importante. Eu era muito pequena, tinha 7, 8 anos. Hoje eu tenho mais de 30. Por que foi importante? Porque aquilo me mostrou como é importante a gente ser honesto. Como é importante a gente não pegar o que não é nosso. O que vai causar de prejuízo nas outras pessoas. Isso não é um ganho pra mim, isso é errado. Então tudo isso, toda essa construção, minha mãe não brigou comigo. Ela só falou, não, eu entendi que foi sem querer. E às vezes pode acontecer, mas você precisa ser honesta agora e devolver. Então ela me ensinou, ela trouxe a importância do valor da honestidade. A gente precisa esperar que aconteça algo tão grande, algo assim, pra gente ensinar honestidade para os nossos filhos? Não. A gente pode e deve ensinar honestidade para eles todos os dias. Por exemplo, no mercado, quando eu dou, me devolvem um troco errado. Olha, devolveu o troco errado, toma aqui o troco. Ou olha, eu vou pegar um a mais por causa disso. Não. Tô jogando com meu filho, tô brincando ali com ele, vou roubar no jogo. Não. Vai ensinando honestidade, aproveite todas as oportunidades que você tem durante o seu dia para ensinar pro seu filho. Porque senão você fica só esperando uma ocasião muito especial, pode ser que essa ocasião nunca aconteça e você nunca ensine honestidade pro seu filho. Então ensine nos pequenos atos, em todos os momentos. Quando a gente ensina honestidade para nossos filhos, a autoestima deles também aumenta. Porque eles se sentem capazes, eles se sentem pessoas boas, pessoas melhores. Conte histórias com todas as emoções. O que é isso? A gente conta historinha, né? Com livrinho ou com desenho. Sempre historinhas que falam de felicidade, de alegria, de final feliz. Mas hoje em dia existem histórias com todas as emoções. Com raiva, com tristeza, com medo. Conte outros tipos de histórias pro seu filho, porque seu filho reconheça as emoções
e para que ele entenda que ele não é uma pessoa ruim se ele sentir raiva, ele não é uma pessoa ruim se ele sentir medo. É importante para a criança que ela conheça todas as emoções e através de histórias pode ajudar muito. Elogio o processo, como eu falei para vocês, utilizar elogio de processo vai fazer toda a diferença para aumentar a autoestima do seu filho e não diminuir a autoestima do seu filho. Então, use elogio de processo, fale sobre o processo, como foi importante todo o esforço que ele teve para tirar uma nota boa, como foi importante o esforço que ele teve para melhorar o desenho, como ele foi criativo em usar várias cores diferentes. Tudo isso é elogio de processo. Nossa, como você foi corajoso, você subiu sozinho a escada aqui do escorregador e você escorregou sozinho. Nossa, olha, você ajudou sua irmã e ela conseguiu por conta da sua ajuda. Elogio de processo faz toda a diferença para elevar a autoestima do seu filho. Enquanto o elogio vazio, o elogio pelo elogio, vai só diminuir a autoestima do seu filho. Bom, não use elogio como resposta padrão. Não use elogio como resposta padrão. Isso aqui é muito importante. Elogio como resposta padrão só vai fazer a autoestima do seu filho diminuir, só vai fazer com que seu filho faça tudo pelo elogio e comece a perceber que você não está sendo honesto, que você não responde com sinceridade, e ele vai ficar dependente de tudo para agradar o outro e não vai construir a própria individualidade. E vai fazer de tudo só para ser elogiado. Vai ser um caçador de likes, como dizem na internet. Então, não dê o elogio como resposta padrão. Isso é muito importante. Elogiar de vez em quando tá tudo bem? Claro que tá. Não tem problema nenhum você falar que seu filho é inteligente, que ele é lindo, que ele é esperto. Mas se você falar isso todo dia, como resposta para tudo, aí é ruim. Aí você precisa trocar pelo elogio de processo, você precisa responder com sinceridade, você precisa ensinar honestidade, contar a história da emoção e fazer tudo que eu te falei até aqui, tá? Concentre-se no esforço. Muitas vezes a gente se concentra só no resultado, no como o desenho é bonito, como a nota 10 é ótima, como ela tá linda com aquele vestido, mas a gente não olha para o esforço que a criança teve. Então, qual foi o esforço que ela teve para tirar nota 10? Qual foi o esforço que ela teve para fazer um desenho bonito? Qual foi a criatividade que ela teve para se vestir tão bem, para ficar tão bonita e combinando? Então, foque e se concentre no esforço. Quando você mostra para o seu filho que o esforço dele foi importante, ele vai querer se esforçar mais, ele vai entender que o esforço é mais importante do que o resultado final, muitas vezes. Então, foque e concentre-se no esforço. Vai ser muito importante para a autoestima do seu filho. Ensine seu filho a não se comparar com os outros. E isso aqui é muito, muito importante para a autoestima do seu filho. Coisas que diminuem a nossa autoestima. A gente querer agradar o outro a todo custo e viver para agradar os outros, viver como caçadores de likes, como caçadores de elogios e se comparar com o outro. Principalmente na era que a gente vive hoje, na era digital, de que crianças muito pequenas já têm acesso à internet, já têm acesso às redes sociais e acaba se comparando com o vizinho, o amigo da escola e com aquele que tá na internet, com aquele youtuber, com aquele cara do Instagram, com aquelas pessoas todas. Ensinar seu filho que ele não deve se comparar com o outro, que ele é tão bom ou até melhor que os outros, vai fazer toda a diferença para a vida dele. Mostrar para ele que ele é um indivíduo único, que ele é amado, que ele é importante, que ele tem que se preocupar com o dele, não se preocupar, não ficar olhando pro que o outro tem, mas olhar para o que ele tem, porque ele consegue, vai fazer toda a diferença para aumentar a autoestima do seu filho. Então, se você quer que seu filho tenha autoestima elevada, ensine a ele não se comparar com os outros e não compare ele com os outros, porque isso também é um erro muito grande. Então, assim, você não quer pôr tênis sozinho, tá vendo? Certeza que sua amiga põe o tênis sozinho. Então, como você não consegue fazer esse dever sozinho? Certeza que sua amiga faz. Olha lá, tá vendo? Não faz nada direito. Olha o vizinho, faz tudo direitinho. Por que você não é igual a ele? Por que você não é igual ao seu primo? A gente faz isso e a gente ensina eles a se compararem com os outros e isso diminui e estraga totalmente a autoestima dos nossos filhos. Então, ensine que ele não precisa ser igual a ninguém para ser bom. Ele precisa só ser ele mesmo. E pare de comparar ele com os outros e ensine que ele não deve se comparar com os outros. E por último, mas não menos importante, enfatize seu ponto de vista individual, assim como o da criança, dizendo para mim. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente não considera o que é importante para a criança, qual é a opinião da criança,
o que a criança conseguiu, o que a criança melhorou, o que ela atingiu. Por quê? Porque a gente só olha pra gente. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo que já aconteceu aqui em casa, tá? Eu sou uma pessoa muito friolenta, eu sinto muito frio, muito. A minha filha, mais velha, muito pelo contrário, sente muito calor. Então, o que já aconteceu? Eu falei, filha, você vai pôr a blusa porque tá muito frio. Mãe, eu não tô com frio. Tá frio, você vai pôr a blusa e pronto, acabou. Pus a blusa, a criança suando assim, ó. E eu com frio, achando que ela tinha que pôr blusa. O que eu deveria ter feito nessa situação? Filha, pra mim, aí aqui, ó, enfatizo o individual. Para mim, está frio. Então, eu acho que você deveria pôr blusa. Pra você, tá frio? Não, mamãe, pra mim tá calor. Então, tá bom. Então, quando você sentir frio, você vem pedir a blusa pra mamãe, que a blusa tá aqui, tá bom? Ou a comida, por exemplo. Ai, mãe, essa comida tá muito quente. Não, não tá quente, eu já soprei, tá fria. Não, mãe, pra mim tá quente. Então é importante falar, ai, tudo bem, para mim não estava quente. Mas que bom que você falou que para você está quente. Então a mamãe vai esfriar mais um pouquinho. Mostra pra criança que o que você vê pode ser diferente do que ela vê. E que isso é autêntico, isso é importante, isso vai criando a individualidade da criança. A gente vai respeitando e educando para que ela seja uma pessoa que tenha uma individualidade. Se você quer ser uma mãe segura de filhos independentes e corajosos e crianças que desenvolvam sua autoestima, você precisa olhar para isso, olhar para o ponto de vista da criança. Porque se você quer que ela seja uma criança independente, uma criança autônoma, você precisa olhar para o ponto de vista individual dela. Isso é importante para a autoestima da sua criança, porque isso vai aumentar a autoestima dela. Fala, poxa, o que eu tenho para falar é importante. Poxa, a minha opinião é importante. Então eu quero sim aumentar a minha autoestima. Eu quero sim que falar o que eu sinto. Eu quero sim falar que eu não tô com calor, eu tô com frio, ou eu tô com frio, não tô com calor. Que essa comida tá quente, que essa comida não tá boa. Porque pra mim não tá. Se pra você tá, tudo bem, pra mim não tá. E eu vou criando uma criança que não vai ficar mais dependente do elogio vazio, mas que vai entender que o seu ponto de vista individual é muito importante, tão importante como o do outro. Então, se esforce para fazer isso. Às vezes a gente faz no automático porque a gente acha que tá frio, porque a gente acha que aquilo tá bom, porque a gente acha que a água do chuveiro tá boa, e a criança acha que não, porque a gente acha que tá frio, precisa pôr casaco, e a criança acha que não. Então, ouvir o ponto de vista da criança também vai fazer toda a diferença para aumentar a autoestima da sua criança e para você educar crianças confiantes e independentes. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido que elogio vazio não deve ser feito, que a gente deve trocar isso pelo elogio de processo e que isso sim vai fazer com que a autoestima da nossa criança se eleve sempre, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário, conversa aqui comigo nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho. E você que não tá aqui ainda, se inscreve e já me segue lá no Instagram também, que tem muito conteúdo legal por lá, tá certo? Um beijo e eu te espero na próxima. Tchau!